Você sabe o que mais causa disbiose hoje? E o mais importante, você sabe o que vai causar ainda mais disbiose em 2026? Meus queridos, eu preciso te fazer um alerta que é urgente. A disbiose intestinal não está só aumentando, ela está se espalhando mesmo, sabe assim, que nem uma epidemia. E o pior, os principais vilões da microbiota não são aqueles que você normalmente imagina. Então, quando eu pergunto para os meus alunos o que causa disbiose, a primeira resposta é sempre antibiótico. E tá certo, né, gente? Antibiótico causa mesmo disbiose, mas ele não é atualmente o maior vilão, e nem de longe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Consciência Disbiótica. Aqui a gente desvenda as bases científicas da disbiose intestinal e traduz esse conhecimento para a prática clínica real. A gente promove a consciência, com C maiúsculo mesmo, sobre a disbiose, sob a perspectiva mais recente da comunidade científica, munindo você, profissional de saúde, com conhecimento preciso, sucinto, didático e super atualizado. Eu sou Denise de Carvalho, eu sou médica, pesquisadora, apaixonada por transformar ciência em raciocínio clínico aplicável no seu dia a dia. E o tema de hoje é disbiose em 2026. Os 5 maiores vilões da microbiota que estão se espalhando por aí. Se você quer entender o que realmente está destruindo a microbiota dos seus pacientes, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas. Vamos juntos combater essa epidemia silenciosa, né? Então pega o caderninho, porque hoje eu vou te mostrar os 5 vilões que estão causando disbiose de uma certa forma massiva. E mais, eu vou te explicar porque esses fatores tendem a se intensificar ainda mais em 2026. Então, antes de falar dos vilões, eu preciso que você entenda uma coisa que é fundamental. O que é disbiose de verdade? Então, mais uma vez, pega o caderninho. Disbiose não é só falta de bactérias boas. Disbiose é um desequilíbrio funcional e, por que não, ecológico da microbiota intestinal que compromete as suas funções essenciais. Eu gosto de usar uma metáfora. A microbiota é como um jardim. Um jardim saudável não é aquele que tem só uma espécie de planta. É aquele que tem diversidade, que tem plantas que se ajudam mutuamente, que tem solo fértil, que tem equilíbrio entre crescimento e decomposição. Quando esse jardim é agredido, seja por uma seca, excesso de agrotóxicos, falta de nutrientes ou até excesso, ele entra em desequilíbrio. As plantas invasoras começam a dominar. O solo empobrece e aí mesmo que você plante sementes boas, elas não vão conseguir crescer de forma adequada. A microbiota é exatamente assim, meus queridos. Em um estudo publicado em 2024, na revista International Journal of Molecular Sciences, fez uma revisão extensiva mostrando que a disbiose não é uma condição isolada. Ela é um fenômeno multifatorial, desencadeado por múltiplos agressores do estilo de vida moderno. E olha que interessante, um outro estudo de 2025, publicado por Shen e colaboradores na revista Medicine in Microecology, mapeia a patogênese da disbiose e mostra que ela está na base de praticamente todas as doenças crônicas modernas, desde obesidade e diabetes até doenças autoimunes e neurodegenerativas. Então, quando a gente fala em vilões da microbiota, a gente não está falando de fatores isolados. A gente está falando de um estilo de vida que, como um todo, é hostil à saúde intestinal. E agora, então, vamos aos vilões. Primeiro vilão, e para mim o mais subestimado de todos, estresse crônico. Meus queridos, o estresse psicológico é um dos maiores destruidores da microbiota intestinal. E eu não estou exagerando aqui. Pega o caderninho. Quando você está sob estresse crônico, o seu eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, fica hiperestimulado. Você produz cortisol em excesso e este cortisol tem efeitos diretos no intestino. Ele aumenta a permeabilidade intestinal, reduz a produção de IgA secretória, altera a motilidade intestinal e, por fim, muda a composição da microbiota. Um estudo clássico, publicado em 2022 e amplamente referenciado até hoje, descreve em detalhes como o estresse crônico desencadeia disbiose através da ativação do eixo cérebro-intestino. E olha que fascinante, o estresse não só altera a microbiota, como a microbiota alterada piora o estresse. É um ciclo vicioso. E eu vou te dar um exemplo clínico real. Eu atendi uma paciente
38 anos, executiva de uma multinacional e tinha uma síndrome do intestino irritável, assim, incapacitante. Distensão abdominal intensa, diarreia alternada com constipação, dor abdominal crônica. E ela já tinha feito todos os exames, já tinha tomado todos os antiespasmódicos possíveis, nada resolvia. Quando eu investiguei a vida dela, sabe o que eu encontrei? Trabalhava 12 horas por dia, dormia 5 horas por noite, vivia em um estado de alerta constante. O intestino dela estava apenas refletindo o caos mental que ela tinha. E o que eu fiz? Claro, tratei a disbiose com enzimas, fitoterapia, pré-bióticos, probióticos, glutamina e outros suplementos. Mas o ponto de virada mesmo foi quando ela começou a fazer terapia, começou a praticar meditação, reorganizou a rotina de trabalho e aí, em 3 meses, o intestino dela normalizou. E por que o estresse vai aumentar em 2026? Porque a gente vive numa sociedade cada vez mais acelerada, cada vez mais conectada, cada vez mais exigente. Essa pandemia de estresse é real, meus queridos, ainda mais em um ano eleitoral e de Copa do Mundo. E esta pandemia de estresse está destruindo a microbiota de milhões de pessoas. Segundo vilão, alimentos ultraprocessados. Olha, esse aqui não é surpresa para ninguém, né? Mas eu preciso que você entenda a gravidade disso. Então, pega o caderninho. Alimentos ultraprocessados não são apenas comida ruim. Eles são ativamente destrutivos para a microbiota. E por quê? Primeiro, eles são pobres em fibras, prebióticos. Então, você não alimenta as bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo. Sem fibra, sem butirato. Sem butirato, você tem colonócitos desnutridos, aumento de permeabilidade intestinal e alterações imunológicas com inflamação. Segundo, eles são ricos em aditivos químicos, emulsificantes, conservantes, adoçantes artificiais e todos esses aditivos, eles têm um efeito disbiótico direto. Eles matam bactérias benéficas, favorecem o crescimento de bactérias oportunistas, fazem uma bagunça. Terceiro, eles são ricos em açúcares refinários e gordura de má qualidade. Isso promove desbiose por supercrescimento de bactérias fermentadoras de açúcar e também uma redução da diversidade microbiana. E olha que dado alarmante. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o consumo de ultraprocessados no Brasil está entre os maiores da América Latina. E ele continua aumentando ano após ano. Nós somos quase uns Estados Unidos na América Latina. Eu chamo os ultraprocessados de tranqueira alimentar. E eu sempre falo para os meus pacientes, se tem mais de 5 ingredientes no rótulo, você não reconhece, metade deles não é comida. É um produto químico comestível. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes os pacientes comem ultraprocessados por falta de tempo, por falta de acesso ao alimento de verdade, por uma certa pressão da indústria alimentícia, muito barato. A gente está vivendo constantemente num ambiente obesogênico e desbiótico. E a projeção para 2026? Com o aumento de delivery, né, esses aplicativos de delivery, a vida corrida, o marketing agressivo da indústria, a tendência é que o consumo de ultraprocessados continue subindo e com ele a desbiose. Terceiro vilão, medicamentos. E aqui, meus queridos, não é só antibiótico, é muito mais amplo do que isso. Então pega o caderninho. Os 3 grupos, eu tô fazendo os 3 assim, porque pode ser que a gente tenha um quarto. Tá vindo aí a galope, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os 3 grupos, então, que mais causam desbiose, claro, primeiro o antibiótico. Obviamente, né? Os antibióticos de amplo espectro matam indiscriminadamente bactérias, incluindo as boas. E a recuperação da microbiota após um ciclo de antibióticos pode levar, gente, meses até, dependendo do antibiótico. Em alguns casos, a microbiota nunca volta completamente ao que ela era antes. Segundo, inibidores de bomba de prótons ou os inibidores da produção de ácido gástrico. Esses medicamentos suprimem, então, o ácido, que é uma das primeiras barreiras de defesa contra patógenos. Quando você suprime cronicamente o ácido, você favorece o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, altera a composição de microbiota também do cólon e aumenta o risco de infecções oportunistas depois disso. E olha que dado assustador, essas drogas estão entre os medicamentos mais prescritos do mundo, muitas vezes sem indicação precisa, muitas vezes por anos a fio, mesmo sem prescrição. E isso é um desastre para a microbiota.
Terceiro grupo, anti-inflamatórios não esteroidais, como o diclofenaco, o ibuprofeno. Esses medicamentos aumentam a permeabilidade intestinal, causam erosões de mucosa, alteram a microbiota e podem precipitar doenças inflamatórias intestinais em pessoas predispostas, principalmente quando são usados de forma crônica. E sabe o que me preocupa? A automedicação. A gente vive num país onde se prescreve antibiótico excessivamente, anti-inflamatórios excessivamente, onde as pessoas tomam essas medicações como se fosse bala, sabe? É usado muitas vezes para qualquer dor. E a projeção, então, para 2026? Com envelhecimento populacional, com aumento de doenças crônicas, com essa cultura da medicalização e da automedicalização, a tendência é que esse consumo dos medicamentos continue aumentando e, com ele, obviamente, a disbiose, aquela causada por um tratamento médico ou medicamentoso. Isso porque eu nem falei das canetas emagrecedoras, que são aí o quarto grupo, que alteram a motilidade digestiva e podem causar disbiose, especialmente a partir de 1 ano de uso contínuo. Aguardem que isso vai aumentar. Quarto vilão, sedentarismo e sono ruim. Olha, esses dois, obviamente, andam juntos, né? E são extremamente prejudiciais para a microbiota. A atividade física regular aumenta a diversidade microbiana, estimula a produção de ácidos graxos cadeia curta, melhora a motilidade intestinal e reduz a inflamação sistêmica. E o contrário também é verdade. O sedentarismo empobrece a microbiota. E tem mais, exercício físico modula o eixo intestino-cérebro, reduz estresse, melhora o humor, tudo isso tem impacto positivo na microbiota. Agora o sono. O sono é regulado pelo que nós chamamos de ritmo circadiano. E a microbiota também tem ritmo circadiano. Quando você dorme mal, quando você tem horários irregulares de sono, quando você trabalha em turnos noturnos, você desregula o ritmo circadiano da microbiota também. E isso gera disbiose. E olha que interessante, disbiose também pode piorar o seu sono. E sono ruim piora a disbiose. Então, gente, é outro ciclo vicioso. Você não vai conseguir tratar a disbiose se você não se movimenta e se você não dorme bem. Porque pré-biótico, probiótico não fazem milagres. Você precisa criar um ambiente favorável para a microbiota se recuperar. Então, qual é a projeção neste quesito para 2026? Com aumento de trabalho remoto, tempos de tela, com a cultura do sempre conectado, a tendência é que o sedentarismo e a privação de sono continuem aumentando e, com eles, a disbiose. Quinto e último vilão, infecções e inflamação crônica. Qualquer processo infeccioso ou inflamatório crônico, principalmente no intestino, pode desencadear ou perpetuar a disbiose. Infecções gastrointestinais, seja por bactérias, vírus, parasitas, fungos, alteram profundamente a microbiota. E mesmo após a resolução de um episódio agudo, a microbiota pode permanecer alterada por meses. E a gente tem um exemplo muito atual disso, a disbiose pós-Covid. Os estudos mostram que pacientes que tiveram Covid-19 apresentam alterações persistentes da microbiota intestinal, mesmo após meses após a recuperação da doença. E isso está associado a sintomas de Covid longa, fadiga, névoa mental e também sintomas gastrointestinais. Outro exemplo, a SIBO, o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Ela gera uma inflamação crônica, perpetua a disbiose, que por sua vez também perpetua a SIBO. É um ciclo que se retroalimenta. E doenças autoimunes? Doenças autoimunes também geram inflamação crônica e alteram a motilidade digestiva. E isso também piora a disbiose. E disbiose piora a autoimunidade. Mais um ciclo vicioso. A mensagem aqui é: você precisa investigar e tratar infecções e inflamações intestinais se você quer resolver a disbiose de forma definitiva. Se é que a gente vai conseguir. E a projeção para 2026? Infelizmente, com o aumento das doenças inflamatórias intestinais, com o legado da pandemia de Covid, o aumento das doenças autoimunes, a tendência é que esse vilão continue muito presente. Então, meus queridos, vamos falar de projeção, né, final. Porque esses 5 vilões vão se intensificar. Porque a gente vive num mundo cada vez mais estressante, cada vez mais processado, cada vez mais medicalizado, cada vez mais sedentário e cada vez mais digitalizado. A vida moderna é intrinsecamente disbiótica. E se a gente não fizer nada para mudar isso, a disbiose vai continuar se espalhando de forma epidêmica. Mas aqui vai o recado mais importante. Qual é o nosso papel como profissionais de saúde? Nosso papel é educação e prevenção. É ensinar nossos pacientes sobre a importância da microbiota, orientar sobre alimentação de verdade, prescrever medicamentos com responsabilidade, incentivar a atividade física e sono adequado, de exemplo. É tratar infecções
e inflamações de forma precoce. E mais, é tratar o terreno, não só o sintoma. Porque nenhum probiótico do mundo vai resolver desbiose se o paciente continua comendo ultraprocessado, vivendo estressado, tomando medicação sem necessidade, sedentário e dormindo mal. Tudo na vida é equilíbrio, meus queridos, e a microbiota é o reflexo desse equilíbrio, ou talvez da falta dele. Então, recapitulando os 5 vilões da microbiota que estão se espalhando. Número 1, estresse crônico. 2, alimentos ultraprocessados. 3, medicamentos em excesso, incluindo as canetas emagrecedoras. 4, sedentarismo e sono ruim. 5, infecções e inflamações crônicas. Esses vilões tendem a se intensificar, mas a gente pode e deve controlá-los. Se você quer continuar atualizado sobre desbiose e microbiota, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha com colegas. Vamos juntos elevar o nível da medicina sob a ótica funcional no Brasil. Deixa aqui nos comentários qual desses 5 vilões você acha mais presente aí nos seus pacientes e o que você tem feito para combater. Um beijo, meus queridos. Nos vemos no próximo vídeo.